Queridos amigos e irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Cláudio Lízias, da Igreja Evangélica Fluminense. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Teologia Não Precisa Ser Chata. Nós queremos agradecer, antes de qualquer coisa, por você estar aqui nos assistindo. Queremos agradecer pelas suas curtidas, queremos agradecer pelos seus comentários que estão colocando nos nossos vídeos, pelas perguntas, pelas colocações. Queremos agradecer por você estar anunciando a existência desse canal a outros para que sejam abençoados e pedimos que estejam divulgando realmente, porque o nosso objetivo aqui não é financeiro, nosso objetivo aqui não é monetizar, nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus, esclarecimentos da palavra de Deus, para que você perceba a veracidade da Bíblia, para que você perceba o poder que há na palavra de Deus e você se aproxime de Deus através dela, porque esse é o objetivo da Bíblia, nos levar ao conhecimento de Deus, nos levar a nos aproximar dele, por sabermos quem ele é a partir da sua revelação na sua palavra. Eu queria hoje falar com vocês sobre um assunto, que é muito polêmico, é a questão da ciência com a Bíblia. Muitos no passado sempre disseram que a Bíblia tinha uma série de coisas que não batiam, contradições, mitos, histórias que não podiam ser verídicas, que a Bíblia falava de lugares que não existiam, que nunca existiram na realidade, que pareciam histórias, que não podiam ser comprovadas. E diziam também no passado que com o avanço da ciência seria cada vez mais certo provar que a Bíblia é um livro de mitos, é um livro de fábulas, é um livro de pessoas ignorantes, que não é a palavra de Deus. E tem sido justamente o contrário que tem acontecido. Quanto mais a ciência avança, quanto mais ciências como a arqueologia, a astronomia e a própria filosofia, elas avançam no pensamento científico, cada vez mais nós estamos vendo as descobertas e a formação de pensamento comprovando ou evidenciando o que está escrito na Bíblia, mostrando que a Bíblia, embora ela não tenha um objetivo científico, ela consegue apresentar verdades científicas, ela consegue apresentar realidades do mundo, de coisas que a ciência está descobrindo que a Bíblia já falava, mesmo que na linguagem antiga, mesmo que não querendo apontar ciência, mas a Bíblia já afirmava uma série de questões. E a gente vai falar hoje um pouco sobre isso, abordando duas questões: a questão da criação, a questão do criacionismo, e também a questão do que causou tudo isso, o que causou a criação do universo, o que causou a criação do homem, o que causou a criação da terra, enfim, falar alguma coisa sobre isso. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 1, no verso 20, o apóstolo Paulo escreveu que porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso está em Romanos capítulo 1, verso 20. Ele está dizendo que o que não se pode ver de Deus, atributos invisíveis de Deus, bem como o seu poder eterno, claramente podem ser percebidos pelo homem por meio das coisas que foram criadas. Então, que a observação da criação nos leva a perceber e reconhecer os atributos de Deus e o seu grande poder, o poder que ele tem para criar todas as coisas, certo? Então, a gente pensando sobre essa questão da criação, e havia antigamente, ainda tem um pouco disso hoje, mas havia um grande embate entre criacionismo e evolucionismo. E em cima disso, os cientistas, por observarem o universo, eles desenvolveram uma teoria, um postulado chamado design inteligente. O design inteligente, ele preconiza que a criação, ela possui três elementos básicos. Um seria inteligência, o outro seria objetivo e um terceiro seria significado. Então a criação de Deus, tudo que Deus criou tem inteligência, ou seja, tudo obedece a alguma lei.
seja uma lei física, seja uma lei matemática, seja uma lei biológica, seja uma lei química, tudo obedece a uma lei, certo? Nada existe que não existam leis físicas, químicas, etc., que possam reger aquilo. Quando a gente fala de objetivo, que tudo tem objetivo, é porque tudo tem um porquê na existência. Nada está aí por acaso, nada existe que não tenha um objetivo, nada existe simplesmente por estar ali, existe por existir. Está ali por estar, não serve para nada. Não, tudo tem objetivo na criação. E tudo tem significado, ou seja, tudo na criação pode ser explicado. É claro que se a gente parar para pensar, muita coisa ainda não foi explicada. Muita coisa os cientistas ainda estão descobrindo, e até mesmo descobertas que se pensava no passado já estarem claramente definidas, é assim que funciona, hoje são questionadas pelas novas descobertas. Né? Por exemplo, quando eles pensam que a forma como uma galáxia se forma, como um sistema solar vive, como os planetas giram em torno da sua estrela, eles pensavam que isso já era algo plenamente definido, e há pouco eles descobriram um sistema solar 32 vezes maior, ou melhor, uma galáxia 32 vezes maior que a nossa, onde há sistemas solares, onde os planetas giram de uma maneira completamente diversa do que de como giram os planetas do nosso sistema solar. E eles estão atônitos, porque, ora, se nós pensávamos que a coisa funcionava de um jeito, não funciona. Nós temos que rever isso para pensar por que aqueles planetas funcionam, né, na sua rotação e tudo, daquela forma, que não é como nós pensávamos. Então, muita coisa ainda está sendo descoberta, mas significado significa que tudo pode ser explicado. Tá? Então, esses três elementos, eles não aparecem por acaso. Por quê? Porque o acaso, ele não gera inteligência. O acaso não cria leis, né, para reger alguma coisa. Onde nós sabemos, por exemplo, a gravidade. Toda vez que eu soltar um lápis, uma caneta, uma moeda, o que for, vai cair. Se eu soltar 100 vezes, vai cair 100 vezes. Se soltar 1000 vezes, vai cair 1000 vezes. Tem uma lei, chamada lei da gravidade, que rege isso. Né? Ora, o acaso não gera isso. Uma lei que pode ser experimentada, uma lei que pode ser verificada. O acaso não gera objetivo. Né? Objetivo significa o entrelaçamento da existência. Né? Uma rocha não está aqui por acaso, árvores não existem por acaso, a função do homem, a função dos animais, sapo, barata, que a gente olha assim, por que Deus criou o sapo? Por que Deus criou a barata? Eles não estão aí por acaso, eles têm função no ecossistema. Então tudo tem objetivo, e o acaso não gera objetivo, e o entrelaçamento de espécies, né, de elementos da natureza. E o acaso também não gera significado, porque para haver significado, para que alguma coisa seja explicada, tem que haver inteligência e objetivo. E o acaso não gera isso. Né? Então a ciência, com o design inteligente, ela diz, não pode haver tudo isso que existe hoje por acaso. Para que haja inteligência, objetivo e significado, tem que haver um criador, tem que haver uma mente inteligente que projetou tudo isso. Certo? É óbvio que a ciência, acertadamente, ela não define quem é o criador. Por quê que ela não define? Porque ela não pode provar o criador por meio do método científico. Então ela afirma o quê? Tem que haver um criador, essa é a única conclusão lógica, porque o acaso não pode ser conclusão lógica. Então há um criador, há uma mente inteligente por trás disso tudo, mas essa mente eu não posso afirmar quem é, apenas posso afirmar que ela existe, que ela é real. A teologia é que utiliza as conclusões do design inteligente para definir que esse criador é Deus, que ele criou todas as coisas com objetivo, com significado, com inteligência, porque ele tem essa mente inteligente, sabe todas as coisas,
né? Ele, pelo seu poder e pela sua palavra, criou todas as coisas com a sua mente inteligente, certo? Então, uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre o design inteligente. E ligando, né, com esse assunto, nós podemos falar também de outra questão científica que era colocada contra a Bíblia, que é o que causou tudo isso, né? Que é uma afirmação, um questionamento que tem a ver com design inteligente, né? O que causou tudo? Qual é a causa de todas as coisas, né? A gente sabe que se nós fôssemos retornando nas causas de cada elemento, de cada ação da natureza, se nós fôssemos retornando nas causas, nós teríamos que, pela visão filosófica, pelo entendimento da filosofia, chegar em uma causa primeira. Não é possível que não haja uma causa primeira, porque se nós fôssemos voltando nas causas, isso foi causado por isso, que foi causado por isso, que foi causado por isso, que foi causado por isso, e fôssemos voltando e nunca chegássemos numa causa primeira, nós íamos disparar naquilo que a ciência chama de um ad infinitum, ou seja, um infinito de causas que nunca geraria uma explicação. A visão lógica da filosofia é que, obrigatoriamente, nós teríamos que chegar em uma causa primeira. Uma causa primeira que é a causa de todas as demais causas, que é a causa de tudo, certo? Uma causa inicial que é a causa de todas as causas. E essa causa inicial, encurtando um pouco, né, para a gente trabalhar num universo mais encurtado, ela criou também, como nós vimos, inteligência, significado e objetivo, ela também criou três coisas, agora indo mesmo para o lado científico, né? Ela criou tempo, espaço e matéria, que engloba toda a criação, né? O tempo, o espaço e a matéria. Ora, essa causa inicial, que é a origem de todas as causas, ela não estaria limitada ao tempo, porque ela existia antes do tempo ser criado. Então, para essa causa não estaria limitada ao tempo. Essa causa não teria passado, presente, nem futuro, porque ela não está presa ao tempo. Para ela, eu chamo isso de que tudo é um grande agora. Não existe antes, não existe agora, não existe depois. Tudo é um grande agora. Não existe antes, passado, não existe depois, futuro. Só existe o agora. E tudo está nesse agora. Por isso que essa causa que criou o tempo e não está limitada ao tempo, ela teria um atributo chamado onisciência. Porque se ela não está limitada ao tempo, ela sabe tudo. Ela sabe tudo do passado, tudo do presente e tudo do futuro de todos. De todo lugar, de todas as pessoas, de tudo que vai acontecer. Então ela teria onisciência, porque não estaria limitada ao tempo. Da mesma forma, essa causa não estaria limitada ao espaço, porque também existia antes do espaço ser criado. Então ela não ocupa lugar no espaço, ela não é corpórea, ela não está limitada ao espaço, ela não ocupa um lugar no espaço, e se ela está num lugar, ela não pode estar no outro, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, então ela não pode estar num lugar que outro corpo está, ela não está limitada ao espaço, né? Não ocupa lugar e, na verdade, ela está em todo lugar. A sua presença se manifesta em todo lugar, porque ela criou o espaço, não está limitada a ele. E a esse atributo de não estar limitada ao espaço, estar em todo lugar, a gente chama onipresença. E a terceira questão é que ela não está limitada à matéria. Ela não é material, ela existia antes da matéria ser criada. Então ela não é material, certo? Não sendo material, não ocupa lugar no espaço, certo? Não sendo material, sendo incorpórea,
né? Ela tem o poder de fazer com a matéria o que quiser. Multiplicá-la, destruí-la, fazê-la parar, fazer com que as leis parem, as leis que regem a matéria mudem, parem, sejam interrompidas, o que seriam talvez os milagres, vamos dizer assim, né? E por não estar limitada à matéria, ter criado a matéria, ter criado as leis que regem a matéria, ela teria um atributo de onipotência, certo? A teologia, novamente, vai pegar todos esses parâmetros, vai utilizar essas conclusões e vai dizer o quê? Ora, que uma causa primeira, que não está limitada ao tempo, mas criou o tempo, então é onisciente, que não está limitada ao espaço, mas criou o espaço, então é onipresente, que não está limitada à matéria, mas criou a matéria e pode trabalhá-la do jeito que quiser, então ela é onipotente. A teologia usa essas conclusões para definir que essa causa primeira, que não tem causa para existir, é o chamado incausado, é Deus. Então, a gente vê que tempo, espaço e matéria foram criados juntos. Por quê? Matéria precisa ocupar lugar no espaço. E é preciso definir no tempo quando a matéria foi criada e passou a ocupar lugar no espaço. Tem que ter um ponto de início que você possa contar. Essa matéria foi criada aqui, passou a ocupar lugar no espaço, o espaço apareceu para ela aqui. Então, tempo, matéria e espaço foram criados juntos, certo? É a conclusão lógica que a gente pode chegar. Aí você deve estar me perguntando, tá, Cláudio, tudo bem, mas você está colocando conclusões lógicas. Cadê a Bíblia para corroborar essas coisas? Vamos dar uma olhada comigo em Gênesis capítulo 1, no verso 1. Todo mundo sabe, até quem não é crente sabe o que diz Gênesis 1, capítulo 1, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos parar para pensar, vamos parar para entender um pouco o que esse versículo está querendo dizer. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Tudo junto, ao mesmo tempo. Deus sendo a causa de todas as causas, o incausado, o onisciente, onipotente e onipresente, criando juntos, no princípio, tempo, os céus, espaço e a terra, matéria. Então ele criou tudo junto. A Bíblia, ela corrobora então as conclusões, as deduções científicas. Vejam que se você olhar esse versículo, você vai apenas dizer, aqui está falando da criação, mas está corroborando tudo aquilo que os cientistas pensaram quando falaram do design inteligente e quando foram analisar a questão das causas, né? Qual foi a causa primeira? Qual a causa que gerou tudo? A teologia diz no design inteligente que o Criador é Deus. A teologia diz, na visão filosófica das causas, que esse incausado, que é a causa primeira, é Deus. E a Bíblia afirma que esse incausado criou no princípio, no tempo, os céus, o espaço e a matéria, que é a terra. Então você percebe que a Bíblia realmente aponta ser a palavra de Deus, porque ela está corroborando na sua linguagem, sem querer ser científica, as deduções científicas que os cientistas vêm tendo hoje em dia. E mais, tem mais. Sobre esse assunto, a gente vê que Deus, como um grande artista, vamos pensar num pintor de quadros. Um pintor, ele pinta e depois ele coloca a sua assinatura, para dizer, esse quadro é meu. Deus também colocou a sua assinatura nessa criação. Por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 em 1. É um Deus dividido em 3 pessoas, que se manifesta em 3 pessoas, mas é um Deus. Ora, o tempo
ele também é assim, porque o tempo nós já falamos que ele é passado, presente e futuro. O espaço também é assim, porque o espaço ele tem largura, comprimento e altura. E a matéria também é assim, porque ela se apresenta como sólida, líquida e gasosa. E nós poderíamos continuar vendo isso, pensando, por exemplo, descendo a nível molecular, a nível atômico. O átomo é dividido em prótons, nêutrons e elétrons. E a gente poderia falar de tantas outras coisas na natureza que são 3 em 1, porque Deus colocou a sua assinatura na criação, para dizer, fui eu que criei. Então a Bíblia, ela corrobora as deduções científicas. Cada vez mais a ciência vai comprovando que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia tem a verdade da palavra de Deus. Há pouco tempo, um cientista, ele gravou um vídeo onde ele diz que passou 18 meses estudando toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, gastando por dia de 1 a 2 horas por noite. E quando ele acabou Apocalipse capítulo 22, ele disse, esse livro é a palavra de Deus, porque esse livro não possui erros, não possui contradições. E ele disse isso como análise científica. Esse livro fala a verdade. A possibilidade desse livro estar errado é muito menor do que uma lei da termodinâmica falhar e nós todos no universo morrermos, e todo o universo se despedaçar, porque uma lei da termodinâmica falhou. A possibilidade da Bíblia estar errada é menor do que a possibilidade de uma lei da termodinâmica falhar e todo o universo ser destruído. Então, cada vez mais, a ciência está comprovando a palavra de Deus. Então, eu peço a você, querido, você que confia que a Bíblia é a palavra de Deus, mergulhe mais nela, aprenda mais dela, mergulhe nessas descobertas que vão firmando cada vez mais a nossa fé e vão firmando cada vez mais o nosso entendimento de que Deus é o Senhor e que a Bíblia é a palavra de Deus. E para você que ainda tem dúvidas, vá à Bíblia. Vá à Bíblia não com a visão de querer provar que ela está errada, até porque muitos foram com essa visão e se converteram. Mas vá com a visão de pensar, ora, eu vou colocar 2 possibilidades. Ela pode estar errada ou ela pode estar certa. E eu quero simplesmente descobrir qual dessas 2 posições é verdade. Seja isento. Vá para a Bíblia isentamente e descubra a grandeza da mensagem na palavra de Deus. A grandeza de uma palavra que corrobora as grandes descobertas científicas do nosso tempo. E que vai continuar corroborando até que Jesus volte e tudo seja revelado a nós. Então, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que essa palavra enche o seu coração de alegria e de esperança, e que você possa, então, anunciar essa palavra de Deus com mais desassombro, com uma fé muito maior, sabendo que o Espírito Santo vai te ajudar a apresentar a verdade da palavra de Deus a partir do momento que você a conheça. Que Deus abençoe sua vida, que Deus toque o seu coração, em nome de Jesus. Amém.